Olá, bem-vindos ao Canal Médico, todos os ouvintes que assistem nossos programas, principalmente o programa Grandes Mestres, em que sempre estamos trazendo figuras importantes da medicina. Hoje traremos o professor Roberto Messodi Bezencri, 64 anos de ginecologia e obstetrícia, professor titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFRJ, ex-chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia também da UFRJ. Teve um cargo excepcional, que inclusive ele é benemérito, como presidente da Benfam, que foi um trabalho de bem-estar da família do Brasil, especialista em esteroscopia, que obteve o título número 1 concedido pela Febrasgo. Então, tudo que se fala em obstetrícia, ele foi um dos grandes participantes na parte de esteroscopia e laparoscopia. Foi o editor-geral do primeiro tratado de obstetrícia da Febrasgo. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e foi honrado com a medalha Fernando Magalhães e outras medalhas que ele vai explicar aqui para a gente, moções de congratulações, e que nós vamos saber dessa vida maravilhosa desse homem dedicado tanto à medicina. Então, professor, feliz de estar recebendo o senhor aqui no Canal Médico. Olha, feliz estou eu de estar aqui participando. Realmente, o Canal Médico é excelente e, para mim, é uma honra muito grande estar aqui presente. Que bom. Então, o senhor tem assistido, né, os nossos colegas, né? Então, exatamente, nós estamos fazendo a vida de vocês para que essas vidas maravilhosas fiquem para a posteridade. Outrora, eu fiz o Canal Médico, mas ainda não tinha internet, então grandes nomes foram ficando, mas hoje nós estamos registrando. E daqui a 100 anos nós vamos estar vendo vocês, conversando com vocês, né, os meus professores. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala um pouco da sua infância, que nós temos fotos, da sua adolescência, da sua família, e como que aconteceu a sua vocação para ser médico. Nós vamos começar com as fotos, você vai explicando quem são, como aconteceu e como foi a sua vida de menino, já vi que o senhor era bem passeador, e depois jovenzinho, e quando entrou para a Faculdade de Medicina. Vamos começar? Pois não. Bom, eu começo falando do meu avô. Meu avô que veio do Marrocos. Olha lá, olhem Isso. lá a foto. Meu avô, minha avó, vieram do Marrocos no final do século XIX e foram para a Amazônia, onde estava o ciclo da borracha e tudo. Mas de Manaus mesmo? Em Belém. Belém. Ah, tá. Ficou em Belém e ali começou sua vida com muito trabalho. Começou pobre, mas foi crescendo, crescendo. Ele era chamado de aviador, porque ele aviava a mercadoria para o interior. Tá certo. Então, e eram nos barcos, né? Isso, eram os regatões que levavam as mercadorias. Então, o que aconteceu durante os anos, ele foi crescendo, crescendo. Meu pai, o mais velho dos 10 irmãos que estão aparecendo aí. Isso aí são os irmãos do seu pai. Irmãos do meu pai. Sim. Eram 10 irmãos ao todo. Então, meu pai era uma pessoa muito empreendedora, autodidata. Ele cresceu no Pará, frequentou a única escola que havia, tornando-se contabilista, porque não havia faculdade naquela época, era 1904. Mas meu pai se tornou um autodidata, estudava línguas, estudava tudo que era possível, falava bem francês, inglês, espanhol, e
começaram a desenvolver, utilizando os produtos da Amazônia, começaram a exportar, e principalmente a castanha do Pará. Então, fundaram em Belém uma usina de castanha do Pará, beneficiamento de castanha, e já exportavam beneficiada. Ele tinha contato com o mundo inteiro. Por incrível que pareça, havia na usina um teletipo, onde ele conversava com vários países do mundo. É como o telegrama. Uhum. Ele tinha uma habilidade na máquina de escrever, que aprendeu na escola. Então, ele redigia muito bem, com facilidade, em qualquer língua que ele sabia. E, com isso, facilitava as viagens dele para o exterior. Ia muito para a Europa, Estados Unidos, e tratava dos negócios que começavam pelo contato pelo teletipo e depois pessoalmente. Ele adorava viajar os grandes navios da época, Queen Elizabeth, Queen Mary, fazia muitas viagens. E numa dessas viagens, Paris, que eu apareço. Desses daí, qual é teu pai? Tô vendo Esse aí pai. sou eu, no colo dos meus pais, Pois na Torre Eiffel. A tua mãe ele conheceu na França? Conheceu no Marrocos. No Marrocos? Por sinal, numa dessas viagens ao Marrocos, ele conheceu minha mãe, que era prima dele. As minhas avós são irmãs. Então, ele veio, logo casou, teve o meu primeiro o filho mais velho. Que foi você? Nasceu, eles casaram em 1931, em 32 nasceu o mais velho. Esse aí é você? Antes de mim. Ah, tá. Mas essa foto é sua. Essa foto é minha. E o senhor tá lá... Deixa eu ver se o pessoal adivinha. Eu, na hora, não adivinhei. Eu só vi o Trianon lá embaixo, mas eu dizia assim... É porque tá lá em cima da Torre Eiffel. Tá na Torre Eiffel, gente. Olha só. Então, que chique, ó. Um ano. O que aconteceu? Menos, né? Casaram em 31. Em 32 nasceu o meu irmão mais velho, que hoje faz, agora, no mês que vem, faz 93 anos. Depois nasceu o segundo, que faz agora 92. O terceiro nasceu em 34, faleceu de difteria em Belém, lá por 1938. Eu nasci em 36, 3 de outubro de 1936. Então o senhor está atualmente... Então, essa foto foi em 1938, final de 37. Aí eu, num carrinho de bebê, o carrinho de bebê que era tão bacana que minha mãe levou para o Brasil e serviram para os meus 4 irmãos seguintes. Que já eram brasileiros. Sua mãe era bonita e elegante, Aqui né? estão os meus irmãos já, naturalmente, muito depois. Só tinha uma irmã? Como faleceu um, eu passei a ser o terceiro. Então, da direita... Para cá, eu estou vendo o senhor terceiro. Estou te reconhecendo. Da esquerda para a direita estão os irmãos todos. Que bonita. E só tinha 7 homens e uma mulher. Hoje, 6 deles já têm mais de 80 anos. Mas todo mundo feliz, todo mundo trabalhando e uma família longeva, né? Venceram na vida. Algum outro médico além do senhor? Tem. Está lá. Está na foto? O quarto que está na foto também é médico. Vamos ver a foto para ver qual é o outro médico.
que está junto de mim, tá vendo? Que está pertinho de você. Era muito parecido comigo, inclusive quando... Mas ele era mais novo que você? Ele era 3 anos mais novo. Tá. Ele se formou em Belém, era colega do Pascoal. Era colega do professor Pascoal? Exatamente. Colega do professor Pascoal. Ele fez a residência nos servidores, como eu vou falar disso. E o ascensorista confundia quando estava no elevador. Ele não sabia se parava no 6º ou no 7º andar. E essa foto foi tirada em que ano, professor? Essa foto deve ter... já deve ter uns 10 anos. Tá. Então tá. Aí teve teu pai, já era um grande comerciante, exportador de castanha do Pará, né, que é uma delícia, né? Mas ele... viajava pelo mundo todo. Viajava muito, mas ele não sabia o que estava para acontecer. Porque em 1939... guerra, né? Esse irmão tinha acabado de nascer. Ele, com a família, pegou o Ita no norte e veio para o Rio passear. O teu irmão, que já era médico? Sim, não, isso... Eu tinha 3 anos. Tá. Em 1939. Teu pai foi que veio... Meu pai... Pegou o Ita, meu pai também pegou o Ita. Minha mãe, meu pai também, eu sou do Amazonas. E veio para o Rio passear. Então, o que aconteceu em 1939, começou a Guerra Mundial. A Guerra Mundial. Então, a coisa começou a ficar feia para todos. No Rio de Janeiro, era blackout a toda hora. Imagino. Os carros, se quisessem trafegar, tinham que colocar o gasogênio. Era uma coisa muito séria. Meu pai preferiu deixar o carro parado. Ele recebia cupons para comprar leite, pão, açúcar. Acho que isso era em todo o Brasil, né? Pois é. Era o governo do Getúlio, e nós saíamos esperar a vaca leiteira para passar, para comprar o leite, tudo assim. Então, 1939, as dificuldades... quem estava no poder era o Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Então, a situação foi se tornando muito difícil. Nós chegamos ao Rio, moramos na Avenida Atlântica, no único edifício que havia na Avenida Atlântica. Porque era uma família abastada lá pois é, naquela época. Então, era o Palacete Atlântico. Palacete Atlântico, no Lido. Era o único edifício da Avenida Atlântica. Em 1940, nasceu outro filho, o quinto. Esse que hoje é engenheiro. Então, o que aconteceu, começou a apertar. Nós mudamos para Ipanema, para um apartamento mais modesto. E ali fomos ficando, sempre com as dificuldades da guerra. De vez em quando, blackout. A coisa foi muito ruim. Mas os negócios em Manaus continuavam? Não. Aí é que está o problema. Sem meu pai, tudo ficou parado em Belém. Tudo paralisado. Usina de beneficiamento de castanha parou, tudo. Então, a situação foi ficando difícil. Mas meu pai, como se tornou de forma autodidática um engenheiro químico industrial, ele conseguiu fundar uma fábrica de produtos químicos no Meier, Rua Venceslau 25. Era um terreno grande, aos domingos a gente pegava o trem e ia passear lá. Mas ele tinha 80 produtos. Era sabonete Rotenol, que é parecido com o Febo, que é também do Pará, né? O Tiborol.
que era sabonete para cachorro. Hum. O primeiro sabão de coco Aqui no Rio foi teu foi pai? ele que fez. Ah. Todo o conhecimento que ele trazia do exterior. E tinha o sabão em pó, Lavolina e Lavandil, para o tanque e para a Que pia. história legal. Aqui na Petróleo, é uma opção de inseticidas, adubos, eram 80 produtos. A coisa foi Foi levando. colocando nos mercadinhos, né? Porque nem tinha Isso. supermercado. E o que aconteceu, meu irmão mais velho, que tinha 14 anos, resolveu, quer dizer, meu pai resolveu, ele voltasse para Belém. E ele sozinho foi para Belém e, juntamente com meu avô, que também era parte da usina de castanha. Mas que já estava em Belém. O avô tinha ficado em Meu Belém. avô, sim. Meu avô estava. Mas não tinha condições de tocar trabalhar. sozinho. E o meu irmão estudava de noite e trabalhava de dia, conseguiu levantar De novo. a usina e, depois de 2 anos, vocês podem voltar. Essas alturas, eu estava estudando no Malé Soares, fiz o 5º ano, o 6º ano, ou o 6º ano, o 1º ano ginasial, mas aconteceu antes um problema sério, que meu pai colocou um sócio lá na fábrica, do Meyer. E ele não era boa gente, não era boa gente, e acabou, estava levando à falência. Meu pai vendeu tudo e ficou numa situação muito ruim. Não voltou para o Pará? Então, tanto que ele não pôde pagar a matrícula no Malé Soares, no 1º ano ginasial. Qual o nome do colégio? É Colégio Malé Soares. Malé? É, em Copacabana. Tá. Malé Soares. Ele, quando pôde, foi lá, conversou com a diretora. Você saía de Ipanema para Copacabana? Isso. Nós íamos a pé ou de bonde. Então, a diretora disse, não, vocês podem matricular agora, que já tinha passado 1 mês. Não tem problema. Bom, cursamos, tiramos boas notas, eu e o segundo, Sim. O irmão mais velho, que o outro já estava em Belém. Então, o que aconteceu? Quando nós íamos pegar o ITA para voltar para Belém, no dia recebemos um boletim do Malé Soares. Notas boas, reprovados por falta de frequência. Absurdo. Reprovados por falta de frequência, eu e meu irmão. E o que a gente ia fazer? Já estava para pegar o navio, deixa para lá e vamos embora. Chegamos em Belém, meu irmão já tinha arrumado uma casa para a gente morar, tudo direitinho. Já estava com a fábrica de novo funcionando. E tinha um colégio pertinho, um quarteirão de casa, na Praça Batista Campos. Então, o que aconteceu? Fomos para esse colégio. O diretor era até um cônego, mas muito bom. Ficamos lá o 1º ano, aí meu pai disse, não, vamos procurar um colégio público, porque eram os melhores na época. O ginásio Paz de Carvalho. O Brasil passou uma boa época que os colégios públicos eram excelentes. Então, o que aconteceu? Ele chegou lá e disse, olha, nós só aceitamos transferência se tiver notas superiores a 7. Mas o senhor tinha. Como eu tinha, entrei para o colégio. O colégio era muito bom, alto nível mesmo. Basta dizer, o meu professor de geografia deixou de ensinar para ser governador do Pará. É mesmo? Era gente boa mesmo. E foi assim, bom governador, pelo menos?
Foi bom governador. Então, o que aconteceu? Eu terminei o curso, aí estava na hora de ir para a faculdade, fazer vestibular. Aí vem a minha pergunta. O que te incentivou a fazer medicina? Eu vou dizer. Bom, na verdade, durante a guerra, o irmão do meu pai, que era o número 7 da lista, Sei. era médico. Uhum. E ele foi convocado pelo Exército para prestar serviço durante a guerra. E ele foi para a Itália? Podia até viajar, mas não viajou. E ele ficou morando em casa. Aí eu conversava muito com ele e admirava. Ele me ensinou a dar injeção. Não sei. Então, com 5 anos de idade, eu decidi ser médico. É perto da minha, eu decidi com 6. Pois é. Mas aí, em Belém, entrei, fiz o concurso vestibular. O número de vagas eram 30 vagas para quase 200 candidatos. Felizmente, eu fui aprovado e começamos. E lá era a Federal também, a Federal de Belém. Do Pará. Do Pará. E, claro, houve alguns episódios que você queria... Eu perguntei assim, algum episódio durante o seu período da faculdade? Bom, eu vou contar alguns fatos. Eu comecei a frequentar a faculdade, estava em Ipanema, a faculdade era um pouco longe, e o hospital de clínicas, na verdade, era a Santa Casa, que era em frente. Tinha Santa Casa de Misericórdia por todo o Brasil, né? Pois é. Então, eu comecei a ir de bicicleta, depois bicicleta motor, depois lançaram as lambretas. Aí eu ganhei a lambreta. Um dia, quando estava entrando na faculdade, veio uma motocicleta possante atrás e me bateu violentamente. Eu fui jogado para cima do carro de um colega que estava estacionado na frente da faculdade. Não sofri nenhum arranhão. O outro, naturalmente, se bateu e tal. Aí o que aconteceu? De repente, um cidadão desconhecido encontrou meu pai na cidade e disse: seu filho sofreu um acidente. Meu pai ficou maluco, correu para a faculdade, se apresentou, entrou, eu quero ver ele. Por acaso eu estava tendo aula de farmacologia e o professor era muito amigo do meu pai. Aí ele entrou, quando me viu inteiro assistindo a aula, ficou, tranquilizou e foi embora. Mas foi o primeiro susto. Mas, ao mesmo tempo, começou a andar de lambreta, né? Que eu já sei que, que era um dos seus hobbies, né? Sim. Quando chegar mais adiante eu falo. Tá. Mas, então, outro acontecimento importante. Da época da faculdade? Quando eu estava no 6º ano, aí acontecia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sim, a semana acadêmica. Sempre foi uma faculdade forte. Bom, né? Aí eu e outros colegas, a gente tem que ir. Mas como é que a gente vai comprar passagem e tudo? Aí uma colega nossa era filha do bicheiro. Vamos pedir para ele. Ela nos apresentou, ele prontamente atendeu. No dia seguinte, eu recebi em casa um pacote de dinheiro embrulhado no jornal. Nossa! Compramos a passagem e tal e fomos para Santa Maria. Isso, jogo do bicho tinha em todo o Brasil, sempre houve, né? Então, o que aconteceu durante as jornadas... Mas você foi como para Santa Maria?
de Santa Maria. Mas você foi de avião? De avião, era tá. o Douglas DC-3 naquela época. Eram 12 horas de viagem. Então, o que aconteceu? Jânio Quadros pediu demissão. Vai. O Brasil entrou em greve. Não havia avião para voltar. E tu teve que ficar lá. Nós tivemos muita sorte. Conversamos com o reitor da faculdade hospedou a todos nós durante 10 dias. Mas você estava no Rio Grande do Sul, era mais fácil, já estava iniciando a Varig. No Rio Grande do Sul não tinha avião para voltar. Mas a Varig entrou com o governo militar, né? A Varig. A aviação aérea rio-grandense, a Varig, começou mais ou menos nessa época, né? Mas aí arrumaram um avião militar para voltar. Nós estávamos com passagem já tirada pela Varig. Era Varig. Era Varig, né? Então não podia nem trocar. Mas o fato é que esse foi um fato importante para nós. Porque realmente o reitor nos salvou. E voltamos para Belém e continuamos. Isso foi... 64, né? Foi na Revolução? Não, 61. 61, foi. 61, ele assumiu, entrou o Jango, né? Eu estava no 6º ano. No 6º ano. E também, no 6º ano, eu fazia a 2ª etapa do CPOR. Então, para ser tenente, eu tinha que fazer a 2ª etapa. Como eu estava no 6º ano de medicina, eu fiz no Hospital do Exército. Lá mesmo? Lá mesmo. Um outro detalhe, o professor de ginecologia era o médico da minha mãe. E ele me convidou para trabalhar na Santa Casa, no serviço dele. Então, ali eu comecei a ajudar a cirurgia, ajudar. Quando eu me formei, eu fazia uma esterectomia tranquilo. Parte, esterectomia, tudo. E frequentava também a maternidade. A maternidade. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no Hospital do Exército, a enfermaria, tinha gente lá que estava esperando por um cirurgião para operar que não aparecia. Aí eu chegava, o que você tem? Estou com uma hérnia, assim. Se prepara que eu vou operar amanhã. Eu estou aqui há 2 meses esperando, estou com hidrocélios. Prepara que eu te opero amanhã. E assim, eu praticava lá. Até que chegou um indivíduo com um ilho paralítico, uma coisa horrorosa, ninguém queria botar a mão. Deixa eu abrir. Abri a barriga dele, aderências por todo lado, uma coisa. Eu desfiz o que foi possível, fechei, eu digo, não tem jeito. No dia seguinte começou a funcionar o intestino. Olha que maravilha. Milagre. Ele saiu feliz da vida, teve alta e assim foi. E um outro episódio que eu considero também muito importante, em novembro eram as Jornadas Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia em Belém. E eu fui encarregado pelos diretores para ciceronear 3 professores do Rio de Janeiro. Quem eram? Jean-Claude Naum, José Maria Barcelos e Mário Canitzer. Meu pai tinha um carrão, aqueles. Eu botava ele no carro, mostrei toda a cidade, passeava, todo lugar que eles queriam ir, eu levava e tal. Foram dias maravilhosos e para eles foi muito bom, porque tirou a parte dura dos congressos. O Jean Naon chegou a me ajudar. Eu ia apresentar um caso de cefalotoracópagos, que eu tinha feito um parto há pouco tempo lá
Poxa. na Santa Casa, unido da cabeça até embaixo. E deve ser traumatizante. Nasceram, duraram 15 minutos e morreram. E o Jean disse, não, muda o título desse trabalho. Bota gemelidade imperfeita. E com isso nós criamos uma grande amizade pelos professores do Rio. Mal sabia que eu ia encontrar depois. E logo depois? E daí há quanto tempo o senhor veio para o Rio? Dias depois. Porque aí eles começaram. Pois Vamos, né? Bom, aí vem a outra história, já formado, né? Tá, agora deixa eu te dizer, o senhor deve ter passado por muitas experiências, né? Já que a sua formação de obstetrícia desse tipo de gêmeos, né? Isso é dolorido. Ontem eu estava assistindo um documentário no Netflix e pelos gêmeos que estão vivos aí pelo mundo e é doloroso. Mas quais foram... Aí você já tinha se formado médico. E aí você veio para o Rio e teve desafios para enfrentar. Quais foram esses desafios? Exatamente. O professor Orlando Bordalo, que era o médico da mamãe, disse, não, você vai para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu disse, bom, tá bem, eu vou. Uma boa opção, né? Mas eu já havia me inscrito na residência dos servidores aqui no Rio. Servidor também. Bom, até ali, a capital... Era o melhor hospital da América Latina, os servidores. Todo mundo queria fazer residência lá. E, por acaso, como eu fui para São Paulo, eu mandei cancelar a minha inscrição quando passei no Rio. Em São Paulo, grandes professores, o professor Galute, que era o chefe da ginecologia, o professor Zé Medina, da obstetrícia, e toda a equipe fantástica. Eu adorava muito os professores, aprendi muito com eles, mas eu morava numa pensão do lado do Hospital das Clínicas, quando o bonde passava. Lá em São Paulo? Em São Paulo. Sim. Naquela rua do lado. Quando o bonde passava, minha cama tremia. Mas você foi para São Paulo, depois foi que você veio para o Rio? Bom, pois é. Nisso, eu recebo um telegrama dos servidores. Você foi aprovado. Aí, pernas para quem te quero. Aí eu pedi licença em São Paulo para vir um dia. Ainda mais que tu já conhecia o Rio, as praias, tudo. Eu me criei no Rio de Janeiro. Verdade. Então, e tinha parentes aqui e tal. Realmente, para mim, quem foi era teu muito professor, melhor. Teu mestre lá no servidor? Bom, aonde? Quando você veio para o Rio? Bom, eu cheguei no Rio, inscrito para residência em ginecologia. Comecei a fazer residência do professor Cláudio Goulart de Andrade, que também era professor titular. Havia outros médicos, Paulo Barros, que era um grande cirurgião. E comecei a dar plantão também na maternidade dos servidores, que era no mesmo andar da ginecologia. Era o professor Valdir Tostes, grande mestre. Ele gostava muito de fósforo. Ele aplicava o fósforo de Demelin, que é puxado com umas cordinhas. Os residentes ficavam assistindo. Era um show. Porque naquela época não se fazia muita cesárea. Os partos eram normais. Exato. E tinha muitas mulheres com passagens com dificuldade. Né? Pois é. E se perdia muita criança, nascia com alterações cerebrais, justamente no desfiladeiro pélvico, naquela passagem das hipóxias que acontecia. Que hoje acontece por outros motivos, né? Por falta do investimento. Eu me lembro, fiz um parto e a família ali na sala esperando. Eu cheguei, doutor, como foi? Como é? O professor Tostes. Não,
Não, o negócio é interessante. E ele ensinava vocês a usar o fórceps com segurança, né? Mas os bebês saíam bem, né? Não, saíam bem, padre, saíam bem. Sim. Como está? Como está? Eu digo, já descansou. Aí a família, em Belém, descansar é parir. E eu falei, descansou. Aqui é morrer. Então a família se assustou. O que aconteceu? Não, tá tudo bem, o neném tá bem. Não. Essas coisas que acontecem. Mas então, eu dava plantão, meu chefe de plantão na maternidade era o professor Walter Rodrigues, que era professor da UFRJ. Então, ele me levou para lá. Mas o senhor fazia a sua residência no Hospital do Servidor? Não, eu já tinha terminado a residência. Aí agora foi trabalhar. Aí eu fui transferido do serviço de ginecologia para a obstetrícia, porque realmente eu estava gostando mais, apesar de operar muito bem na ginecologia, eu tinha feito concursos, provas de cirurgia, muito tudo bem. Que o senhor fazia, o senhor passava, né? Pelo jeito, o senhor era primeiro aluno em tudo. Já teve aqui outros professores. Normalmente, primeiro aluno em tudo. Eu estudava bastante. Estudava, gostava mesmo. Né? Então, mas nessa época já estava casado? Quase. Estava namorando a Vera? Isso. Isso eu vou falar depois. Tá. Tanto que eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos, com tudo pronto já, para o John Hopkins, e principalmente endoscopia ginecológica e tal. Mas aí eu conheci a Vera, se apaixonou. A namorar, depois ficar noivo, eu vou mostrar. Tá, mas bom, a gente já pode mostrar mas então, ele ali. Tá longe. Tá longe? Tá longe de mostrar a Vera já? Você? Não sei. Pode mostrar. Ele casando, porque ele passou, ele aprendeu com o professor Tostes, né? No Hospital dos Servidores, depois foi chamado para o hospital. Sim, isso foi antes. Quando você se formou. Você está conversando, está esquecendo de mostrar a sua beleza. Pois é. Olha, Vera, que coisa linda. Aquele é a formatura, exatamente. Aí a Vera já é o nosso casamento. Pois é. Quando você estava indo para John Hopkins. Pois é. Foi? Não fui, porque... A Vera te atrapalhou. O pai da Vera estava muito doente. Tá. Faleceu uma semana depois do casamento. Tanto que a gente foi para a lua de mel em Itaipava e no sábado seguinte recebemos o chamado. Linda, Vera. A Vera está linda aí. Aliás, a Vera está assistindo nosso programa. Nós começamos... Ela está aqui com vestido de chamalote de seda pura que eu conheço. Não é, Vera? Nós começamos a namorar... Ela era muito jovem, quer dizer, eu teria considerado hoje um pedófilo. Mas ela namoramos. Tinha que idade? Tinha 16, namoramos não era um ano. Pedófilo. Naquela época com 18. Mas naquela época com 16 namoramos, com 17 noivamos. Ainda mais médico, né? Com 18, não é, Vera? O papai nunca vai deixar não casar, né? Isso bom, aí. Agora, eu fiz outros cursos. Mas aí tu foi para a universidade, saiu do Hospital dos Servidores, foi para a UFRJ. Não foi para John Hopkins, mas ficou na UFRJ. Eu vou falar da UFRJ depois, porque isso... A entrevista boa é assim. Essa é a parte mais demorada. É mesmo? Então, o que aconteceu? Eu fiz diversos cursos. Em 1965, na PUC,
fiz o curso de obstetrícia. Olha, se eu for relacionar todos os cursos que o senhor tem aqui, olha só, gente, isso aqui são páginas de cursos que o professor tem. Eu, na hora que apresentei o professor, eu fiz assim, mais ou menos 6 títulos. Porque ele tem título para tudo que é lado, tem trabalho publicado, tem honrarias, tem medalhas, ele tem moções, e além de tudo isso que ele vai falar, além de tudo isso, ele ainda foi campeão de motocicleta. Ele fala que ele caiu da moto, ele voou para cima de um carro. Mas ele não falou até agora que ele foi campeão de moto já casado ou ainda solteiro? Foi solteiro. Foi no passado. Depois a Vera não deixou mais para andar de moto. Não, depois eu conto. Mas é que eu estou falando ainda da minha formação. Tá, claro. Então, não só a maternidade escola, mas eu fiz curso de obstetrícia com o professor Valdir Toste, que era o chefe do serviço dos servidores, na PUC. Fiz um curso de administração hospitalar. Esse curso era muito importante com o professor Gênison Amado. Ele era fantástico. Depois, em 73, fiz o curso de como é que chama? Medicina do Trabalho, na Gama Filho, outra escola. Você só foi estudando, né? Em 68, fui para São Paulo fazer um curso de reprodução humana. Os australianos que fizeram o bebê de proveta vieram dar o curso com o professor Nakamura, em São Paulo. Fiquei um mês lá, acordava de madrugada para fazer colheita laparoscópica do óvulo naquela época. Mas tu já era casado com a Vera e tinha filhos? Eu casei com a Vera em 66. Mas aí logo teve os filhos? Sim. Meu primeiro filho nasceu em 68. A minha filha mais velha, que mora na Espanha. A Daniela, médica. Hoje é médica. Que eu vou falar depois. Tudo vai falar depois. Nasceu em 69. Agora, só quero saber de uma coisa. Quando você foi ficar em São Paulo, quando você ia ficar nesses lugares, você levava a Vera e os 3 filhos? Não, em 68 não tinha filho. Não, eu sei, mas quando tu depois foi fazer o curso de reprodução humana... Não, esse foi em 68. Ainda não tinha casa. Não tinha filho. Mas a Vera foi. A Vera foi. Acho que foi. A Vera é uma grande companheira, eu sei disso. Não, ela deve conheço a Vera. Então, quando eu voltei para o Rio, a dificuldade para montar serviço de reprodução humana, não havia nenhum. O principal desafio que você enfrentou, você queria montar a reprodução humana. E você conseguiu montar o serviço de reprodução humana? Não, porque primeiro, não havia gente para participar. Você tinha visto o bebê de proveta em São Paulo, outro lado, mas era difícil. O professor Walter Rodrigues, que foi o meu guru, sei. me levou para a maternidade escola e lá eu comecei a trabalhar, dando plantão, participando dos outros setores, etc. E em 1971 eu fiz docência livre. Eu vou falar um pouco depois. E o Walter Rodrigues com o professor Otávio Rodrigues Lima, que era o professor da obstetrícia, fundaram uma ONG, que foi a Benfam. A Benfam. E ali ele dava cursos para gente que vinha de todo o Brasil e até do exterior. Era um curso de duração de um mês. Isso eu me lembro bem. Me lembro. A Benfam era muito forte
E o trabalho era nos cuidados da mulher, tanto da reprodução, quanto na maternidade, quanto na evitar... O planejamento familiar. O planejamento familiar. Então, eu dava aula, até o professor Pinotti... E o senhor foi benemérito da Benfam, né? O professor Pinotti, que foi presidente da FIGO, José Aristodemo Pinotti, e outros professores do Brasil inteiro vinham fazer esse curso. Era uma época muito boa, a gente ensinava e aprendia. Eu via a pílula nascer. Exatamente. Você pegou ela. Então, eu escrevia e dava aulas sobre anticoncepção, ensinava a botar DIU, essa coisa toda. E ainda tinha um debate, né? Entre Rio e São Paulo, o professor Pinotti era muito avançado, a FIGO era a Federação Internacional, às vezes Rio e São Paulo debatiam o uso ou não de hormônio nas mulheres, eu me lembro bastante disso. Imagina que nós fomos convocados aí prestar depoimento no Senado, porque a imprensa estava com manchetes: estão esterilizando nossas mulheres. Eu me lembro. Eu fazia muito laparoscopia, porque como eu não viajei para o John Hopkins, eu paguei uma viagem para um colega e trazer o laparoscópio para mim, porque não tinha aqui. E assim foi feito. Foi você que iniciou, quer dizer, a história da laparoscopia e da esteroscopia? Olha, eu não iniciei. Havia outro médico que fazia muito já, mas a endoscopia ginecológica era na maternidade do Hospital dos Servidores. Então, o setor de esteroscopia, até quem chefiava era um colega, o Ricardo Pedeschi, que passou a ser meu sócio na NGO. Na NGO, ele tem uma empresa que está... Como é o nome do shopping? Quando a gente entra nos... Barra Life Medical Center. Tem a NGO, né? Então, serviço de esteroscopia, né? E laparoscopia também não, né? Eu fazia. Agora eu parei. Então, justamente, eu fazia muito laparoscopia e, obviamente, ligava muito trompa. Com isso, os pacientes queriam fazer cesariana para ligar a trompa. Não. Depois eu faço a ligadura, eu colocava anel, as técnicas. Então, por causa disso, havia um outro serviço também, o CEPAINC, que era também da universidade, também fazia muito laparoscopia para ligar a trompa e tal. Então, planejamento familiar, porque senão ia ser... O que aconteceu, o Senado nos chamou. Nós fomos lá e declaramos exatamente que não era isso que estavam falando. Eram as pacientes selecionadas. O motivo pacientes que já não tinham mais porque... Exatamente, que já tinham completado a sua prole e tal. E mostramos, e com isso diminuía até o número de cesáreas para ligar a trompa. E acabaram aceitando e ficou por isso. Mas então, na formação... Teve um momento que aqui no Brasil havia uma epidemia de cesárea. Sim. Hoje é que está mais ou menos regulado quando houve na lei a equiparação salarial, né? Acho que ganham até mais os médicos e passo normal. Ainda estão. Mas então, na maternidade escola, é onde funcionava a clínica da Benfam, que eu chefiava. Fiquei muitos anos. E o que aconteceu, eu fiquei como voluntário na maternidade escola. Eu fiz a docência, era professor voluntário, não ganhava nada, só experiência e dava meu serviço. Até que um dia, em 1975,
abriu um concurso para professor assistente. Uhum. Já era o professor Rezende. Uhum. Eu falei com ele, não, faz o concurso. Professor Rezende, ótimo, maravilhoso. Havia 2 vagas. É. Quem não estudou pelo livro do Rezendinho, né? Pois é. Eu escrevi muita Aliás, coisa. professor Rezende, a gente pegava aquele manualzinho, Rezendinho, né? Então, o que aconteceu, a Vera pegou as crianças, estava grávida de 3 meses do 3º filho, ela conseguiu administrar, separar eles e me deixar estudando. E eu estudei e tirei 1º lugar. Primeiro lugar no concurso. Aí o que aconteceu, como eu já era docente, passei a professor adjunto logo. Que legal. E depois fui a titular, isso tudo. Logo você chegou a titular. Porque eu te conheci, professor titular e a pessoa presidente da Benfam, um dos maiores especialistas em esteroscopia e laparoscopia, que fez livros que eu estudei, né? Junto com outros grandes professores, né? Nossos, foram professores que foram junto contigo, Marcos na gineco e obstetrícia do Rio de Janeiro, né? Mas agora, esses foram os seus principais desafios, que no fundo não era desafio, o seu desafio era estudar. Vamos lá para... Eu considerava desafio criar credibilidade e confiança nos professores. Foi baixar lá do Senado. Colegas, não é? Clientes, entendeu? Mas isso era. Então, isso era trabalho rigoroso, assiduidade. Assiduidade, que é muito importante. Fase da reprodução humana, de que como foi difícil, né? Até se criar um centro de reprodução humana depois, mais tarde, eu já peguei isso. Isso. Eu estudei na Fundação Carlos Chagas, eu me lembro, o professor Ivan Lengruber, Dale, que era um menino, estava fora, pelo Instituto de Ginecologia, estava o Gutenberg, no Instituto Fournier, eles estavam desenvolvendo outros trabalhos até para trazer a parte de recanalização tubária, a parte de reprodução humana, né? E foram aí que começou todo o processo. Quer dizer, o processo anterior foram vocês colocando, vamos dizendo assim, fomentando, né? Isso. Depois a Maria do Carmo e outros professores. O Lengruber me examinou num concurso público. Todo mundo fazia esterectomia abdominal. Aí eu fiz uma esterectomia vaginal. Olha que não é fácil. Aquela total? Primorosa e tal. Nossa, está. Mas é assim. Com retirada de tudo? A tal de Wertheim? Não, Wertheim não. Wertheim era ainda mais complicada, não era? É só para tirar o útero e o adex. Tá. E todo mundo passou a fazer essa, né? Hoje, por laparoscopia, isso já naquela época vocês utilizavam... Que já se faz. Hoje tudo é laparoscopia, né? Hoje tudo é vídeo, né? Endo. Agora, o senhor também foi editor do Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, né? Isso. O primeiro tratado de obstetrícia. Depois do Rezendinho, que todo mundo estudou. Não, Rezendinho... de obstetrícia foi um livro bem anterior. Aí depois você fez um tratado também, né? Foi no ano 2000. Foi um livro espetacular também. O Hildoberto era o presidente. Era o presidente da Febrasgo, daqui da Febrasgo, né? Eu trabalhei com ele muito tempo. Pessoa maravilhosa. Ele também é um dos meus... No antigo Canal Médico, eu tenho aqui muitas fotos do Hildoberto. Ele que fazia o programa GO News no antigo canal. E ele toda semana... O senhor deve ter ido lá, com certeza. Eu agradeço muito a ele. Ele me levou para o CREMERGE. E
Até hoje, tem mais de 30 anos, eu faço parte Do conselho. não, da Câmara Da Câmara Técnica de Técnica Ginecologia e de Obstetrícia. Obstetrícia. E Entendeu? dali o senhor formou muitas pessoas importantes Ali, para o próprio CREMERGE, né? pois é, até hoje eu faço parte. E Mas qual desses serviços foi que o senhor considera assim, mais importante na sua vida? E qual desses professores foi o teu grande mentor? Eu tenho duas perguntas. Tá lá? Bem, eu estou falando bem aqui para você. Quais dos serviços desse que ele fez, qual foi o seu mais importante? O meu grande mentor foi o Walter Rodrigues. Tá, e o serviço dele Ele era professor, mas o titular era o professor Otávio Rodrigues Lima. Tá, mas o teu grande mentor... Era professor adjunto, Tá. mas foi quem me levou, porque ele que resolvia tudo na maternidade. Te pegou, né? Exato. Botou a mão no seu ombro, né? Então, mas qual desses serviços que você trabalhou, você gostou mais de trabalhar? Foi da maternidade escola. Da maternidade escola. Aí, gente. Pois é. E tu teve alguma formação internacional? Olha, teve que ir para fora fazer? Eu fui para fora, viajava muito. Não, congressos só estava em todas. Participava de todos. Os 12 anos que eu fui diretor da Febrasgo, fui inclusive coordenador do título de especialista. Coisa que dá muito trabalho, mas foram anos. E o senhor montou muitas mesas, né? Agora, eu ia a todos os congressos. Sempre, depois com a Vera, a gente dava uma esticadinha. Já tinha assim que foi, né, Vera? no Canadá, na Dinamarca, na Suécia. Participou também de muitas bancas, né? Pois é. De mestrado, doutorado. Exatamente. Né? Eu examinei muitas bancas, isso aí. Mas então, o que aconteceu... O que aconteceu quando eu fiz quando eu fiz a docência livre, eu fiz uma tese sobre amnioscopia. Isso aqui. Só existia o amnioscópio de Zalig, o alemão. Mas quando chegou na hora de fotografar, eu fiz um livro de amnioscopia. Na hora de fotografar, eu disse, não, eu preciso uma coisa transparente para eu poder fotografar. Para poder as pessoas verem. Né? Aí falei com o professor Jorge Rodrigues Lima, que era sobrinho do professor Otávio, e que era conhecido como Dr. Pardal. Que ele sabia tudo, fabricava. Ele fabricava seus próprios eu expliquei para ele, olha, eu preciso fazer isso. Ele disse, vai comprar bastão acrílico e vamos lá em casa. Fui na casa dele, tinha lá o torno, tinha tudo. Aí fizemos os amnioscópios sólidos. Foi patenteado nos Estados Unidos. É mesmo? Depois a STOS colocou cabos e vende ainda até hoje. Mas só não registrou isso, não? No NPI? Foi patenteado. Patenteado. Mas o senhor recebe até hoje uma parte da patente. Não, isso aí. É uma Storm tendo feito. Eles modificam. Deixa pra lá. Eles modificam e dizem que é outro, né? É assim mesmo, né? O professor, e me diga uma coisa, teve algum caso Bom, especial? eu estava falando dos internacionais. Bom, eu viajava muito e tal. Havia um médico, Soaché, ele era brasileiro, mas morava nos Estados Unidos. Então,
ele fabricou o Y de Swatch, que é um dispositivo intrauterino, e eu participava muito com ele, ou aqui, ou nos Estados Unidos, e ele me convidou para fazer um outro instrumento. Como eu fazia a laparoscopia, ele disse, vamos fazer tipo uma cestinha para colocar o pavilhão da trompa. E pronto. No dia que a paciente quisesse ter filho, outra laparoscopia e tirava a cestinha. Nós estávamos fazendo isso, eu estava fazendo com ele, mas aí ele faleceu, câncer de próstata, faleceu. E eu fiquei com aquilo, mas só acabei... Eu digo, não, acho que tem métodos menos trabalhosos. Mas, professor... Eu não vou lançar isso, não. Eu vou te atrapalhar aí, mas eu vou pedir ao senhor, professor, explicar aqui para os nossos... Para as pessoas que estão nos assistindo, em que consistia a amnioscopia, tá? A laparoscopia que você fazia e depois a esteroscopia. Porque essa linguagem de médico para médico, mas aqui o público, o público a amnioscopia não sabe. consistia em olhar o saco gestacional quando já havia alguma dilatação. Então, havia amnioscópios de vários tamanhos, de acordo com a dilatação do colo. A gente colocava e avaliava para ver se tinha grumos, se tinha mecônio, essas coisas. Isso então, diferenciava na gravidez, se a criança... Isso no final da gravidez. Se a normalmente. Criança, como que ia estar nascendo essa criança, né? Para ver se havia... Avaliava. Exatamente. Era uma avaliação, só fala ali para as câmeras a importância dessa avaliação. Isso foi, muita gente utilizou, hoje realmente foi, vamos dizer, esquecida. Esquecida, mas foi um exame. Qual é o exame que é feito hoje? Para visibilizar o ano. Hoje tudo é ultrassonografia. Ultrassonografia, em 3D e tudo mais. Isso, ultrassonografia, que surgiu na maternidade escola também. Com o professor Jorge Rodrigues Lima, que foi um grande colaborador do professor Montenegro. E o Montenegro todo mundo conhece, né? Pois é. Começou com medicina fetal. Foi o grande trabalho dele, né? Exatamente. E a laparoscopia também. A laparoscopia... Explica aqui para o pessoal da nossa eu comecei câmera. fazendo no Hospital dos Servidores antes de haver o vídeo. Da vídeo, endoscopia, então, né? O que aconteceu, eu tinha uma ótica com um carona, que o residente olhava por ali e eu ia explicando o que a gente estava fazendo. Depois que surgiu o vídeo, a coisa ficou muito melhor e até hoje a gente faz diagnóstico, faz a cirurgia. É muito interessante. E esse material que o senhor fala, que o senhor estava desenvolvendo duplo com esse seu amigo? O Y de Swatch. De Swatch. Também eu quero que o senhor explique. Ele tinha uma pequena faixa maior de erro, de falhas, né? Do que os outros dispositivos. Sei. Foi por isso que ele foi deixar de lado. Hoje, porque praticamente acabou. Tá. Mas eu tenho ainda o Y e uso com outra finalidade. Qual finalidade? Que é quando a gente opera uma sinéquia, um miomas e tal. Explica para o pessoal o que é sinéquia. Aderências, né? Para não colar novamente e criar nova sinéquia, eu coloco esse Y de Swatch, porque ele tem a forma da cavidade uterina, um Y.
e deixo ali 2 meses, depois retiro, a cavidade está perfeita. Tá vendo? E hoje, independente dos anticoncepcionais orais, ainda se usa cada vez mais DIU. o DIU, né? Ah, se usa? Cada vez. Os DIUs hoje, tudo com hormônio, né? Quer dizer. O DIU com hormônio que tem É. várias indicações. E, inclusive, hoje tem até os PATs, né? PETs, né? Esses PETs é que estão sendo pouco como é que é até isso? condenados. Por quê, professor? Porque se faz, primeiro, em laboratórios, se utiliza hormônios, vamos dizer, discriminadamente. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Às vezes, por exemplo, com testosterona e uma série de coisas. E eu, que faço esteroscopia, tenho encontrado muitos casos de pacientes com problemas, até câncer de endométrio, por causa dessas aplicações. Agora, a Anvisa está querendo controlar melhor. E qual é a idade, mais ou menos, que o senhor encontra os maiores? Porque antigamente o câncer de útero acontecia em mulheres menopausadas. Isso. Né? Normalmente sim. Mas agora, por esse uso até desses PETs... em pacientes mais jovens, tem surgido. Porque elas querem colocar uma quantidade maior de testosterona, por algum motivo, seja físico... Isso é aquela velha discussão. O hormônio faz bem ou faz mal? Depende de cada caso. Tem que analisar cada caso. Isso sempre foi na ginecologia, né? Vamos dizer, o ponto de interrogação, né? Pois é. Sempre foi, né, professor? Agora, como é que foi a sua vida? Eu pergunto muita coisa fora desse script, porque ainda mais eu que fiz gineco, né? Me diga uma coisa, como foi que o senhor equilibrou a sua vida médica, que foi maravilhosa, só foi um professor, eu lia seus livros, eu assistia suas aulas, com a vida pessoal e essa carreira? Como é que é? A Vera ia para tudo quanto é lugar? A criançada ia? Ou só ia a Vera? Tinha uma aí é que está. E o que você fazia para desestressar? Jovem andava de lambreta, né? Era o motoqueiro da Juventude Transviada, pai rico, lá em Belém, levava até os colegas para passear no carrão. Mas e depois? Olha, com filhos? O segredo exatamente está na Vera. Está na Vera? A Vera, minha mulher, que deixou eu trabalhar, e para isso eu não deixei ela trabalhar. Ela só cuidava dos filhos, cuidava de tudo. Por exemplo, reunião de condomínio, isso é com a Vera. Ela fazia milagres. Ela fala com os filhos até hoje, todo dia. Coisa de mãe mesmo, né? Pois é. Mas ela é formada, Vera. Ela dá opinião, ela define tudo. Não é psicóloga, mas é uma psicóloga perfeita. Entendeu? Claro, a vida, né? A vida é que leva. Quando eu olho assim, eu estou olhando para a Vera, gente que está aqui nos assistindo. Até comprar imóvel. Ela que compra? Ela que é dona do dinheiro? O primeiro consultório, eu digo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Espera aí, vamos arranjar. Pegou o anel de grau da mãe dela, pegou. Eu peguei o Rolex do meu pai. Nossa. Pegamos a joia, botamos na Caixa Econômica e comprei o consultório em Ipanema. Um dia, ela disse, vamos na padaria. Chegamos na padaria, ela disse, tem um lançamento aí em frente. Vamos lá ver. Comprei o consultório do bar. Eu recebi os cheques, passava para a Vera, ela tinha que colocar no banco, ela guardava. Barra Lives foi a mesma coisa. Ela que comprou. Ela comprou a sala. Ela
Ela é cuida de tudo. negociante. Então, Tá vendo? os defeitos que eu tenho são as qualidades dela, entendeu? Ah, que beleza. Então, isso fez. Então, esse foi o grande equilíbrio. Você vê, Passear, só passeou bastante com ela, Graças a mas Deus. algum hobby, o senhor tem algum hobby que não Pois seja é. estudar? Na juventude foi Não. andar de lambreta, e Isso. agora? jogar tênis, jogar sinuca, Mas até, tá até jogando. pouco. Ah, mas Até- sinuca ainda joga. Quando nós chegamos, fui morar na Barra, eu disse, Vera, eu estou fazendo muito parto, não dá para atender em toda a cidade, eu vou comprar uma moto. De Aí ela disse novo? assim, Agora? não, Não, jovem. há 48 anos Tá, atrás. tá. A Barra estava iniciando. O senhor Exatamente. iniciou Ipanema, quer Isso. dizer, o senhor iniciou Ipanema, né? E iniciou a Barra. Então, nós estamos morando no mesmo condomínio há 48 anos. Sei. Aí eu disse, vou comprar uma moto. Ela disse, tu achas? Eu cheguei em casa montado. Uma moto. E Aí não andei era de mais moto. lambreta, era moto. Aí andei de moto até quase os 80 anos. É mesmo? É. Motoqueiro mesmo? Não, eu era. Eu Mas gostava. era qual moto? A Harley Tive Davidson? todas as Qual que grandes tu motos. gostou mais? Tive uma Suzuki 900 que eu cheguei a andar a 300 quilômetros. Que isso? Por que lugar foi esse que o senhor pegou 300 km? Acredite, na Avenida das Américas, Ah! quando não havia câmera. Ah, tá certo. Mas então, Bom, o senhor ele era bem avançado, imagina. O professor é demais. Olha, nem todo médico. No Rio de Janeiro, vocês viram mais cedo eu falar com o Rezendinho. Não tem. Quando ele chegou aqui, eu liguei para o professor, né? Que na época que eu era mais jovem, chamava ele de Rezendinho, todos os outros colegas chamam de Jorginho, né? pois Que é. era amigo do professor Rezende. O professor Rezende, inclusive, foi a última capa da revista do Canal Médico pela academia. E o professor Rezende era maravilhoso. Então ele só podia ter um filho maravilhoso como é o Jorginho, né? Pois é. O Rezendinho. Não, ele é Que fantástico. foi assim, vamos dizer, não fez o que o pai fez, mas foi uma grande cria, entre aspas, do Montenegro, né? Exatamente. Montenegro adorava ele, professor Montenegro. pois é. Ele era, Aham. né? Agora, os avanços da medicina. Então a gente vai ficar falando do senhor aqui o Certo. resto da tarde. É. O que o senhor acha dos avanços da medicina? Tem lá, Os avanços tecnológicos, Então. qual é a sua percepção? tem avanços positivos e avanços negativos. Cite um positivo e um negativo. É positivo, por exemplo, robótica, Robótica é formidável. fantástico. Fantástico. Eu fui operado várias vezes de verticulite. Por robótica, não tem nenhuma cicatriz, só furinhos. Semana passada nós tivemos aqui o professor Rui Haddad. Meu grande amigo. Nossa, que entrevista maravilhosa, professor Rui Haddad. É só parabenizar, porque o professor Rui Haddad é um exemplo de cirurgião, Pois é. de cirurgia geral. Ele já com quase 60 anos, ele disse, não, esses meninos não vão só fazer robótica, não. Ele, apesar de não ter jogado o Super Mario Bros, que eu digo que meus filhos hoje são bons no computador, porque jogaram tudo, aqueles gamezinhos, ele se esforçou e hoje ele é um dos grandes, opera no Copstar. Professor Rui Haddad, eu tenho muito prazer de ter tido o professor Rui Haddad aqui no nosso programa. Ele é um muito nome, bom. né? É um nome. Um dia eu encontrei com ele no avião, vindo, não me lembro de onde. Por acaso, sentei do lado dele. E ele contou uma história do avião que quase cai, não sei o que ele estava. Aí a Vera disse, olha, não viajo mais com você. Não lembro, o avião dele quase cai, tá certo. Mas, então, esse foi um avanço positivo, a robótica. E o negativo? Bom,
O negativo... Vamos ver se o senhor vai falar o que quase todo mundo fala aqui. Não, nem sei. Primeiro, quando surgiu a calculadora, todo mundo começou a usar. Esqueceram de fazer conta. Hoje você pergunta 6 vezes 9. Não sabe, tem que ir para a calculadora. Então, foi um avanço que deu um lado negativo. Entendeu? E esses grandes avanços que estão surgindo agora, e com a inteligência artificial, então, são para outros países, está dando certo. A China, por exemplo, ensinava programação desde criança. Desde criança. E agora estão ensinando inteligência artificial desde criança nas escolas. Então, imagina. Mas no Brasil, a coisa é diferente. A gente não vê isso. Então, a gente vê, sim. O que mais está sendo falado por vocês vamos dizer, todo o aparato de todas as clínicas, inclusive de todo o projeto do SUS, que está Medicina da Família, nós temos um computador na mão, na frente. E o que mais o paciente reclama é que o médico não olha para ele. Fica escrevendo, e esquece de fazer o exame, não coloca mais a mão no paciente, pede, vamos dizer assim, quer conhecer o paciente, o abdômen do paciente, não coloca mais a mão, não vê mais os pontos, pede uma ultrassonografia. Se o paciente, que a gente tentava olhar se o paciente tinha uma boa marcha, a parte neurológica do paciente, tanto é que a gente dizia, paciente lúcido, orientado no tempo do espaço, a gente joga logo lá para fazer uma tomografia, uma ressonância, quer ver o esqueleto, se a pessoa anda mal. Então, isso exatamente. Aqui os professores estão falando, por quê? Porque os próprios pacientes estão reclamando. Eu estou quase fazendo um programa sobre queixas de paciente. Sabe, o que os pacientes estão sentindo quando não estão tendo essa atenção dos médicos. E o que eles também estão colocando muito aqui é a proliferação de faculdade de medicina. Isso é um absurdo. Cada deputado tem a sua faculdade. Olha, o senhor está me contando. Até virtual. Até virtual. Virtual. Não, tem faculdade de final de semana, de noite. Esse número absurdo de faculdades que são todos políticos. Tudo. E não tem hospital das clínicas. Não tem hospital. Não tem hospital nenhum. Os alunos saem da faculdade sem ter prática de nada. Não, eles têm os bonecos, né? Que eles estão utilizando aqueles bonecos daquela Berkeley e maior concurso, estudo num concurso a passar para dentro de um hospital que ainda tem essas redes hoje em dia. Os hospitais que antes eram horizontalizados, hoje estão verticalizando. Todas essas redes de saúde verticalizando seus hospitais. Rede Amil verticalizando, rede DOR verticalizando, rede... sei lá, Notre Dame verticalizando. Então, o paciente ele está sem muita mobilidade, né? Mas acho que isso a gente tem que estar falando, né? Mas quando eu estava falando da experiência internacional, né? Me conta lá das internacionais. Eu, quando era presidente da BENFAM, fui convidado para discutir planejamento familiar na ONU. Então, isso foi poucos dias depois da destruição das Torres Gêmeas em Nova York. Então, nós estamos falando de 2001, 2002 ou 2003, as Torres Gêmeas. Sei disso que eu assisti quando entrou, que eu achei que era até filme de ficção.
Eu assisti, eu estava na casa da minha filha na Espanha. O professor Costa Silva já estava lá na OMS, não estava? Hein? O professor Costa Silva, que é da Academia Nacional de Medicina, já fazia parte da OMS. É, mas eu estava na casa da minha Foi filha. Foi em 98. Na Espanha. E quando a primeira... Eu pensei que era algum filme. Eu também pensei que era filme. Depois a segunda foi ver. Mas então isso, poucos dias depois, esse convite para ir à ONU. Primeiro que a segurança, imagina como era, né? Tinha que 24 horas antes ir lá se apresentar para ser fotografado, dizer o que ia fazer, aquele negócio todo, uma série de recomendações. E por acaso, quando nós chegamos do aeroporto lá em Nova York, apresentamos os passaportes e o rapaz disse, vocês não vão poder ficar. Esse passaporte tem menos de 6 meses de vencido. Eu nem tinha reparado isso. Eu tinha passado em Portugal, na Espanha, ninguém perguntou nada. Eu comecei a tentar argumentar com eles, não, é impossível e tal. Aí eu lembrei, eu tenho um convite do governo americano para uma reunião na ONU. Ele mudou completamente. Aí foi, me levou lá, não precisa passar na alfândega. Agora vai estar difícil, né? E que conselho o senhor vai... Olha só, a gente ainda vai passar muita coisa aqui, mas a gente vai passar o seu legado, vai mostrar a sua filha, nós vamos mostrar umas fotos que o senhor ainda tem aí, que o senhor tem, que são os seus prêmios, e as suas menções, e as suas medalhas, menções de congratulações. Mas que conselhos o senhor daria ao médico de hoje? Bom, primeiro, trabalhe com amor. Procure fazer o melhor. Procure ser o primeiro, mesmo que não consiga. Eu sempre digo para o meu filho isso. Mas tem procure. Que ser o melhor. Você tem que ser sempre o melhor. Trate bem o paciente com muita... Crie confiança em você. Teu patrimônio é o teu paciente. Na hora que o médico entender que o patrimônio dele é... Porque o paciente acompanha o médico para qualquer lugar. Então, chame pelo nome. Isso é importante. E olhe nos olhos deles. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Uma paciente chegou no consultório. Eu disse, mas a senhora não tem ginecologista? Por que está mudando? Porque ele não olhava nos meus olhos. Olha só. Assim mesmo. Ou então é seu número, né? Muitos professores disseram... Eu teve um professor que trabalhou numa época de epidemia lá no São Sebastião, que ele dizia que os pacientes eram numerados. Não pode ser numerado, né? O paciente tem nome, né? Você tem que receber o paciente... Do jeito que o paciente entra na sua sala, você vê, né? Já a algia, não é verdade? Agora, tem isso que é muito importante que eu queria mostrar. Ele, claro, professor titular da UFRJ e chefe, né? E também ex-chefe de serviço de ginecologia, obstetrícia também dá. Imagina quantos alunos, inclusive eu passei pelo doutor Roberto, o nome do meio dele, Messode, a gente nem usa, é Roberto Benzecri, né? Isso. Aliás, o pessoal conhece mesmo por Benzecri, né? Professor Benzecri. É meu nome de guerra. Então, é o nome de guerra. Então, todo mundo sabe quem é o doutor Benzecri. Então, o legado que você deixou para os seus filhos foi uma boa educação. Isso. O senhor tem 3 filhos. Uma mora fora do Brasil, que é na Espanha, né? Isso. Você falou.
é formada também, né? Tem uma netinha, né? Fonoaudiologista. Fonoaudiologista. As minhas duas netas já são advogadas. Todas as duas netas. As duas netas e que moram lá. E tem um filho que e o terceiro, que é engenheiro. Engenheiro. Que família linda, ele né? Foi diretor das Águas do Brasil. Tá vendo? Família linda. Mas nós vamos botar aqui a fotografia dele com esses 3 filhos, que quando pequeno ainda, na época que a Vera tinha que andar com todos eles, ó, ele, a Vera e os 3 filhos. 3. Aí depois nós vamos mostrar, esse aqui é o legado dele enquanto pessoa, fora os pacientes, né? Pode mostrar. Vamos mostrar essa daqui é que mora na Espanha. São as 3 gerações. As 3 gerações. As 3 gerações. Você, a Vera, minha filha e a primeira neta. A primeira neta, essa que mora na Espanha. Isso. Agora nós vamos mostrar que é médica. Que a Vera estava me contando que ela é 3... Aqui, ó. Essa é a médica, né? A Daniela, o irmão dela que diz que ela é 3 em 1. 3 em 1. Ela é clínica médica. E homeopata espiritualista, né? E gosta da linha junguiana, né? Isso, exatamente. Então, a gente aqui já recebeu professores que a Daniela, bem espiritualizado, né? A Daniela, a herança que eu deixei para ela, é lógico, não sei se passou também pelo DNA, porque ela tem uma personalidade fantástica, é tudo... Faz muito bem, se dedica. Quando ela se formou, vou fazer 1 ano de semiologia, só semiologia. Na Santa Casa era o professor Luiz, se não me engano, com o professor Marrano. Sim. Professor Marrano, que dava aula de semiologia fantástica. E a Daniela, lá com ele, ficou. Um dia eu estava numa reunião na Academia Nacional de Medicina e o professor Marrano ouviu alguém falou Benzequiri. Quem é? É o professor que está ali. Traz ele aqui que eu quero falar com ele. O que o senhor é? O que o senhor é da Daniela? Minha filha. E elogios que não acabavam mais. A Vera vai vir aqui no programa, sabia? Teve um dia que o professor Marrano fez o diagnóstico lá de um caso e ela discordou. Não, professor, eu não acho. Esse paciente teve alta e voltou dias depois com o problema que a Daniela tinha dito que era. Pois é, tá vendo? Eu já soube pela própria Vera, né? A sua esposa, que ela também fez homeopatia e ela é bem espiritualizada, ela faz medicina espiritual. E nós temos aqui alguns mestres e alguns professores que fazem. Então, nós temos, inclusive, que uma das pessoas que compõe o quadro de... ela tem livros doutora Miriam Marino, tem livros publicados para fazer um programa com a gente. Isso. Porque eu acho que a medicina ela é abrangente. Hoje em dia, as pessoas entendem só. Tem a medicina acadêmica, né? Eu acho que tem aquele médico que ele tem aquela alma de professor, de ir para academia. Tem aquele que tem uma expertise, como seu pai, autodidata, que faz uma clínica com vários sucessores, como foi o doutor Badim, que não está professor, mas que não estava ligado em ficar dentro de escola, como o Volney Pitombo, que é hoje presidente da Sociedade Brasileira. Então, tem uns expertise que não são, que não tem eu digo assim, você não tem, eu tenho a minha irmã, a vocação profissional de ser professora, mas você sabe operar. A Daniela entrou para a faculdade com 16 anos. Você vê. Com 22 já era médica. Entendeu? E ela se dedica, lê muito, lê a vida inteira. Quando era criança, ia ensaiar quadrilha, ela ia com o livro debaixo do braço. Tá vendo? E o que é ser médico para o senhor? Ser médico é exatamente isso. É adorar a profissão, gostar do que faz
e fazer bem feito. Senão, não considero como médico. Agora vamos voltar ali naquela. Eu gostaria de mostrar suas medalhas e as suas moções de congratulações, porque o senhor me passou essas com tanto tão feliz. Então, que o senhor explica assim rapidamente para a gente as medalhas. Estão lá, as medalhas. Ali tem uma medalha de Fernando Magalhães, que eu ganhei como o médico do ano. Médico benemérito da Benfam e também médico do ano da Fernando Magalhães, aquela maternidade perto perto do museu, né? Perto Fernando da casa Magalhães do imperador. Foi dos maiores obstetras que houve. Que houve, né? Então, lá na Quinta da Boa Vista, né? Por acaso, eu trabalhei lá. Eu ganhei, há poucos anos agora, uma segunda medalha. Eu acho que ninguém tem duas medalhas lá no Magalhães que eu tenho. Uma outra, saúde reprodutiva. Outra. Era tanta coisa que eu participava que eu nem sei. Então ele tem esse, eu estou lendo assim por alto. E uma medalha Tiradentes, que não está aí. E ele tem uma da Assembleia Legislativa, né? Que é a medalha Tiradentes, né? Que o senhor recebeu um prêmio, do Estado. Né? Do Estado. Quando eu era presidente da Benfam, nós criamos um projeto com o Roberto Dinamite, que também era diretor da Benfam. Era? Esse projeto era ensinar futebol nas favelas. Não havia isso. Hoje você nem entra nas favelas. Exato, mas ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. Mas foi o Roberto que introduziu o futebol na favela. Hoje, campeonatos da favela, tal, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. E o Roberto me deu, ele era, quando foi deputado, a medalha Tiradentes. E os dois, ele tem também as duas comendas, as moções de ordem, tem. De ordem. Mas, uma coisa interessante. Acho que ele trouxe as duas moções. Olha, aqui é o título do livro, olha só. Roberto Bezzetri, você foi editor-geral do tratado. Foi o primeiro tratado de obstetrícia da Febrasgo. O Hildoberto e o Ivan Lengruber. Isso. Foi o tratado da... tratado. Foi o Revínter é o Sérgio, né? O Sérgio é um amor de pessoa. E esse livro que eu lancei passo em 2000 Porque era difícil o fórceps, né? 2006 que eu lancei esse livro. Porque o que acontece é que as pessoas hoje, então, não sabem aplicar fórceps. Não sabem, não. Hoje em dia eu nem falo, porque não sabem. Dizem mesmo. Até que é violência obstétrica. Mas aconteceu o seguinte, é que eu, além do curso curricular na faculdade, eu dava uma cadeira de opção, uma cadeira eletiva, como chamavam. Eram duas que havia, uma do professor Serapião, sobre sexualidade, e a minha, que era operatória transpélvica. Então, o aluno que queria fazer ginecologia, ou que se não quisesse, eu dava sozinho esse curso, ensinava tudo, até a embriotomia. Até a virada do bebê. Que a operatória se faz. Hoje é uma epísio, às vezes, eu que faço urodinâmica, eu pego tanta mulher, mas muito de serviço público, com problema de prolapso uterino, porque rompeu toda a bexiga, a inervação da bexiga, do assoalho pélvico, né, que seria o esfíncter, né? Porque tem um esfíncter proximal e o distal, é o assoalho pélvico. Eu tenho que estar sempre indicando que é um problema grande das mulheres hoje em dia, é a incontinência urinária, né? Então, ele aqui, tirou um retrato lá Esse foi na época do Covid, eu estava de máscara. De máscara, mas quando a gente entra no ENGEO, né? ENGEO, endoscopia em ginecologia obstetrícia. Isso lá no prédio do Barra Life. Quando você entra no Barra Life, à esquerda logo está essa imagem. Porque a sua clínica a minha clínica é entrando
por trás, É. entendeu? Está muito bacana essa imagem. E tem uma imagem, 2 imagens que ele trouxe também, que são as imagens das moções. Foram 2 moções. Eu não sei se eu passei para eles. Eu fui membro do Comitê de Mortalidade Materna do Estado. Isso foi muito importante. Durante muitos anos. Porque o senhor fazia hoje ainda sou membro permanente. Professor, então, como é que está? Está aumentando a mortalidade materna ou está diminuindo com essa desagregação que está havendo aí? Porque umas pessoas dizem assim, não, o SUS está funcionando bem. Em certos momentos, em certos locais, funciona. Nós temos maternidade como a Leila Diniz, nós temos alguns pontos como a maternidade, parece que é na Baixada, Casa da Mãe, mas tem outros locais que eu que trabalhei em hospitais gerais, eu vejo entrar muita criança com problema de alterações cerebrais, né? Certo. Por causa que a gente vê, às vezes, o sofrimento, a paciente diz assim, não, doutor, eu fiz todo o pré-natal, fiz tudo certinho, não teve nenhum erro, fiz todas as ultrassonografias, não tive infecção urinária. Elas falam isso pra gente. Só que, na hora de eu ter neném, me mandaram para o hospital, não me mandaram para a maternidade que eu tinha que ir. Aí eu tive que chegar praticamente parindo. Aí você é qualquer um que pega, né? Porque é no hospital geral. Tem coisas. Você vê aquilo que você falou. O médico hoje não se prepara. Primeiro as escolas, até os professores são mal preparados. Eu recebi outro dia uma paciente com câncer de colo avançado para fazer a esteroscopia. Sua médica não lhe examinou? Não, ela só pediu o exame. Não fez nenhum Papai Nicolau. Não dá, né? Não, e também o que eu vi é que antigamente a gente, na época, por mais que eu tenha, na clínica que eu trabalho, tenha um SAIS, os médicos hoje não sabem fazer a colposcopia, não. Eu fazia colposcopia e exame a fresco, microscópio de toda a paciente. Não se faz mais, eles fazem a lâmina e fica esperando o laboratório dar. Você está entendendo? Agora, o colposcópio, mesmo que você tenha, que você olhe, que você possa ver a zona de transição, as alterações, as ectopias. Eu dava curso de colposcopia. Eu fico triste de ver as coisas que tinha que estar avançando em certos momentos do olho humano. Eu era da Sociedade de Patologia do Trato Genital, que hoje é uma nova sociedade. A sociedade antiga, do tempo dos velhos mestres, professor Ripper, a Hildegard Stoltz, que era outra época, mas tudo muda. Ô, professor, e o que o senhor acha? Diga para mim desse tipo de programa que a gente está fazendo aqui. O senhor está gostando? Muito. Gostou mesmo? Olha... Esse é o novo formato do Canal Médico, da gente estar falando com o professor e estar falando com o público. A minha ideia, o senhor inclusive é um professor que eu sei que vai gostar muito da gente fazer uma mesa para, principalmente o senhor, com toda a sua experiência de obstetrícia, convidar outro obstetra mais jovem, fazer uma mesa para que a população também diga o que está sentindo, né? Porque não adianta as secretarias de saúde dizer assim, está tudo perfeito. Não está. Está acontecendo coisa. Isso aqui é muito bom, principalmente para os médicos jovens que precisam realmente entender o que é medicina hipocrática. Tá certo. O professor, e outro grande mestre que a gente possa trazer ao programa?
Nós já falamos do Jorginho, né? O Mas Jorginho ele vai ser para já referências. esteve aqui, pois é. Não. Ele teve no Canal Médico Antigo. Eu vou pedir para ele vir. Antigo. Mas os jovens, os médicos mais jovens, a gente está fazendo um programa de referências, porque eles é que estão dando a condução, fazendo as pesquisas, mostrando a modernidade, né? Mais um outro. Esse quadro que a gente faz de grandes mestres é de médicos de 75 anos para cima, com aquela experiência. Qual o outro nome que o senhor gostaria de ver? Pela idade. Eu ia sugerir o Roberto Vieira, não sei. O Roberto Vieira esteve aqui com o Euderson, não teve nos Grandes Mestres, mas eu posso trazer o Roberto Vieira, sim, para fazer o Grandes Mestres. Eu acho que ele gostaria. Sobre a vida dele. Ele não tem 75. Não, mas tem que ter mais, isso mesmo. Mas ele fez uma entrevista grande, contou inclusive muito da vida dele. Mas, de qualquer forma, o senhor me passa, tem o Roberto Vieira. E tem mais médicos que o senhor... Mais médicos. Que esteja... O Serapião. O Serapião. Aí, eu gostaria de ver o Serapião. Foi meu professor. O senhor tem contato com ele? Tem. Eu queria ver. Grande cirurgião, né, professor Serapião? Grande mesmo. Gostaria de ver o professor Serapião. Vou ter o maior prazer de entrevistar o doutor Serapião. Olha, o prazer de ser entrevistado realmente foi muito grande. Ultrapassou minhas expectativas. Tá bom. Olha, estou ali para o senhor falar com a câmera. Eu agradeço muito e que sirva de experiência para os mais jovens. A minha preocupação é sempre essa. É como estão sendo formados os jovens médicos. Eles têm que procurar fazer o melhor possível. O exemplo da minha filha realmente que me encanta, me emociona. E eu queria que todos fossem como ela. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Serapião. E é justamente por causa disso... Volta. Começa agradecendo de novo. Chamou ele de Serapião. Muito obrigado, doutor Benzecri, das suas palavras de carinhos para o Canal Médico. E a proposta do Canal Médico é esse mesmo, é esse debate, é essa conversa, é a história da vida de vocês. Eu acabo, dentro dessa especialidade eu acabei me metendo um bocadinho, porque ela é uma especialidade que eu trabalhei muito em cima dela, porque eu me formei em cirurgia geral, passei pela cirurgia infantil, mas fiquei na cirurgia ginecológica, então foi uma coisa que fez bastante parte da minha vida. Mas o que eu tenho a falar para todos vocês, além de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para que outros colegas recebam nossos programas, é que no Canal Médico, quando eu entrevisto um professor, o que nós estamos fazendo é reestruturar. Nós estamos mostrando a história da medicina. Hoje, em cada professor, eles contam um pedacinho da vida deles, se a gente for montar, eu já falei isso outras vezes, se a gente for montar um quebra-cabeça, a gente acaba vendo a história do Brasil. E hoje nós passamos pela Segunda Guerra Mundial, passamos por Manaus, né? Passamos por Belém, passamos pelo Norte, pelo Ita do Norte, e pela castanha do caju. Do Pará. Do castanha do Pará. A do caju é do Nordeste. E meus avós eram de borracheiros, eram de seringueiros. Mas tudo amazonense. Então a gente vai passando, e não tem problema a gente errar, porque o programa é assim, aberto para poder a gente estar falando com todo mundo. Obrigado, gente, por ter assistido o nosso programa. Muito feliz. Se Deus quiser, vou encontrar vocês de novo no próximo programa com outro grande professor. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu.